Mateus 26, 20 a 30. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que Deus, em sua graça, fale aos nossos corações mediante a palavra dele que acabamos de ler. Dia 31 de outubro de 1517, exatamente há 498 anos, na Catedral de Wittenberg, o monge agostiniano Martinho Lutero afixou as 95 teses que revelavam a sua contrariedade com o ensino, com a prática e com a direção que a igreja caminhava. Propunha, mediante estas teses, uma reforma na igreja. Daí, essa data ficou estabelecida como a data da reforma protestante. Quando aconteceu a reforma protestante, ou pelo menos quando houve o início, o primeiro passo para a reforma protestante em Wittenberg, João Calvino ainda era criança. Mais tarde, na Suíça, levantaram-se os reformadores Zwinglio, João Calvino, em Genebra, trabalhando também por uma reforma da igreja. João Calvino criou em Genebra a academia, desenvolveu ali várias obras de cunho teológico, inclusive escrevendo as Institutas da religião cristã. A partir de Genebra, a reforma calvinista se estendeu por alguns países, chegou às Ilhas Britânicas, das Ilhas Britânicas chegou aos Estados Unidos e dia 12 de agosto de 1859 chegou ao Brasil por meio do missionário Asbel Green Simonton. E durante vários anos nós tivemos a oportunidade no Brasil de contar com a presença e com o sério trabalho dos missionários americanos. Eu tive a oportunidade de estudar com missionários americanos, os quais preocupavam não apenas com o aspecto teológico, bíblico, mas eles preocupavam também com o comportamento, inclusive com princípios de etiqueta. Me recordo que no IBEL havia em cada mesa um professor ou às vezes um veterano que ocupava a cabeceira da mesa. Então os alunos não começavam a refeição se ele não começasse. E ele representava ali à frente a autoridade que dava o direcionamento. Nos meses de férias, julho, dezembro, janeiro,
Os alunos saíam, como creio eu, saem até hoje, para os diversos campos fazendo um trabalho prático. E foi nessa época que nós saímos em várias direções. E um grupo de colegas meus saíram para o campo de um missionário que também era pastor americano. E esse grupo chegou na casa deste pastor americano e o incidente que lá aconteceu, eu creio que foi de propósito, com o propósito de continuar aquele ensino que já existia no IBEL. Um dos meus colegas chegou muito à vontade na casa do pastor e foi logo se assentando na cabeceira da mesa. A esposa do missionário chegou e disse: por favor, me desculpe, mas este lugar é o lugar do meu esposo. Ele mais que depressa se desculpou, dizendo: desculpe, eu não sabia. E melhor fosse se ele tivesse ficado calado, porque ela disse: quando não sabe, pergunta. A cabeceira da mesa representa a liderança, representa a direção. Meus amados, esse texto da palavra de Deus fala do Senhor Jesus reunido com seus discípulos, assentado à mesa. A mesa não era uma mesa semelhante a essa, como pintou Leonardo da Vinci, porque as mesas naquela época eram bem baixas. Então as pessoas assentavam no chão, colocavam o braço geralmente em cima de uma almofada e ali tomavam as suas refeições. Não sabemos qual foi a posição física de Jesus à mesa. Não sabemos se Jesus ficou na cabeceira, ficou no meio. Não sabemos. Mas de uma coisa nós estamos certos: o Senhor Jesus espiritualmente, Ele estava à cabeceira da mesa. Mesmo porque a palavra de Deus afirma que Jesus é o cabeça da igreja. E a igreja ali estava representada nos 12 discípulos. Nessa noite, eu quero te convidar para que juntos nós possamos pensar na necessidade de reservarmos a cabeceira da mesa para o Senhor Jesus. A direção, a liderança, a coordenação das nossas vidas, das nossas famílias e da própria igreja, pelo Senhor Jesus. A cadeira, a cabeceira da mesa pertence ao Senhor Jesus. Consideremos, meus queridos, primeiramente, Jesus reúne à mesa a sua família. É o Senhor Jesus quem reúne à mesa a sua família. Quando os pais morrem, há uma tendência muito forte de desintegração da família. Me recordo quantas vezes reunimos na casa de meus pais, todos os filhos, noras, genros, netos. Porém, depois do falecimento deles, quanta dificuldade de reunir a família. Aqueles que estavam à cabeceira da mesa partiram. E a família tende a se desintegrar. Agora cada um formando a sua própria família, focando a sua própria família, e assim a vida segue. Mas, meus amados, o Senhor Jesus não morre. Morreu, mas ressuscitou e está vivo. E Ele ocupa a cabeceira da mesa hoje e ocupará para todo sempre. Era a festa
da Páscoa. Festa celebrada pelos judeus relembrando a saída gloriosa do Egito, quando o Senhor Deus enviou as 10 pragas, abriu o mar, conduziu miraculosamente o seu povo. Anualmente os judeus celebravam esta festa, aliás, celebram até hoje, com carne de cordeiro, lembrando que o cordeiro foi morto, o sangue colocado nos umbrais das portas, para que naquela casa não entrasse o vingador, apontando para Jesus, aquele cujo sangue seria derramado, para que a maldição e a condenação não alcançassem as nossas vidas. Ervas amargas para lembrar os dias amargos no Egito, sandálias nos pés porque precisavam sair com pressa, dentre outros aspectos da festa. Esta festa era celebrada no templo, mas era celebrada também entre famílias. A família se reunia para a celebração da Páscoa, e o Senhor Jesus reuniu a sua família. Ali não estavam seus pais, ali não estavam seus irmãos, mas afinal de contas, todos aqueles que professam a fé no Senhor Jesus, estes são os seus verdadeiros irmãos. E ele reuniu os 12 discípulos, a sua família, para a celebração da Páscoa, que passou a ser instituído naquele momento a Santa Ceia. Ali estavam homens diferentes, temperamentos diferentes, o afoito Pedro, o duvidoso Tomé, o amoroso João. Ali estavam também discípulos com nível de maturidade diferente, alguns mais conscientes, mais preparados, outros ainda muito imaturos na fé. Mas, meus amados, a despeito destas e de outras diferenças, o Senhor Jesus não descartou, o Senhor Jesus reuniu na sua presença a sua família, os seus discípulos, e assentou com eles à mesa. Isso nos prova que o Senhor Jesus está mais preocupado com o produto do que com a matéria-prima. Nós nos apresentamos diante do Senhor com nossos defeitos e imperfeições, mas o Senhor Jesus trabalha a nossa vida, nos permite assentar à mesa com Ele, nos acolhe à sua mesa e trabalha a nossa fé, trabalha o nosso caráter, trabalha a nossa vida espiritual, para que um dia todos nós estejamos na presença dEle com vestes brancas e palmas na mão, indicando que fomos lavados pelo sangue dEle e recebidos na glória bendita e eterna. Meus amados, neste mundo, as famílias são brutalmente separadas. Eu digo brutalmente separadas, porque considero a morte algo extremamente brutal. Uma família que em um dia assenta à mesa, pai, mãe, filhos, no outro dia, esta família já não está completa. A morte ceifa pessoas, quebrando a união da família. Mas há outros fatos também que geram o distanciamento e a separação da família, como desentendimentos, desaparecimentos, separações conjugais e outros fatores. Enquanto o mundo trabalha para separar e distanciar, o Senhor Jesus assentou à mesa e reuniu os seus discípulos. E é esta a obra que Jesus está fazendo. Ele está chamando,
Ele está buscando, Ele está estendendo a sua mão para trazer à sua presença as suas diversas ovelhas, assentando à mesa e reunindo em torno da sua pessoa a sua família. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. O Senhor Jesus está reunindo a sua família. Você já recebeu o chamado de Jesus? Você já atendeu o chamado de Jesus? Você já está assentado à mesa com Jesus? Estando à mesa com Jesus, não esqueça, a cabeceira da mesa é reservada para Jesus. Quais as implicações práticas este fato tem na nossa vida? Ah, meus amados, se nós entendemos que estamos à mesa e que Jesus está na cabeceira, o valor que nós concedemos à igreja é outro totalmente diferente. Porque entendemos que a igreja é muito mais do que um ajuntamento, um mero ajuntamento de pessoas. A igreja é uma família. E Jesus está ocupando a cabeceira da mesa. Percebemos que Ele é presente, mas não é uma peça figurativa na igreja. Ele ocupa a cabeceira para ter a direção nas nossas vidas. E nós, como família reunida, olhamos para Jesus, somos agradecidos, porque estamos à mesa, porque Ele nos convidou, porque Ele nos colocou na mesa. Olhamos para os nossos irmãos e buscamos a comunhão com os nossos irmãos. Se nos sentimos ofendidos com o irmão, olhamos para Jesus na cabeceira da mesa e falamos: eu não tenho o direito de me sentir ofendido com o meu irmão, porque quem me colocou aqui foi Jesus, Ele está na cabeceira, e por amor e respeito a Jesus, eu me curvo diante do Senhor. Olhamos os desafios de serviço e perguntamos: se Jesus está na cabeceira da mesa, eu aceito os desafios? Eu não posso deixar de aceitar os desafios? O que eu posso fazer para servir aos irmãos, visto que eu quero servir aquele que ocupa a cabeceira da mesa, o nosso Senhor Jesus? Me recordo da Dona Amália. Dona Cleusa Branquinho sempre repete: minha mãe, sempre no fim de ano, chorava, porque ela dizia: eu estou com medo do conselho não me nomear para trabalhar na escola dominical. Ah, meus irmãos, aquela mulher tinha consciência de que o Senhor Jesus ocupava a cabeceira da mesa, então ela sentia a nobreza de fazer parte da igreja de Jesus, e ela queria servir, porque servindo a igreja, estava servindo aquele que está à cabeceira da mesa. Eu temo que muitos de nós estejamos vendo outras pessoas na cabeceira da mesa e colocando coisas à cabeceira da mesa e não percebendo que é lugar reservado a Jesus, e a igreja é a igreja porque Ele está na cabeceira da mesa. Aquela listagem de professores para a escola dominical, lá no fundo, ainda está praticamente vazia.
Queira Deus que mais pessoas possam perceber que alguém sublime está na cabeceira da mesa, aquele que deu a vida por mim e por você. Já disse para os irmãos, minha mãe prestes a fazer cirurgia realizada na segunda, faleceu na quarta-feira, mas ela disse: antes do domingo eu não faço cirurgia, porque no domingo eu preciso começar a minha próxima turma de catecúmenos. Meus amados, reserve a cabeceira da mesa para Jesus. Ele reúne a sua família. Você é reunido por Jesus à mesa e Ele está na cabeceira. Mas eu quero considerar mais um ponto aqui. É que o Senhor Jesus, ocupando a cabeceira da mesa, Ele paga a conta e reparte despojos. Quem fica na cabeceira, paga a conta. Esse é o ditado popular. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. O Senhor Jesus propôs pagar a conta. Ele não pagou a conta porque foi obrigado. Às vezes acontece, reúne uma turma e, lamentavelmente, isso não é coisa de cristão, vai saindo um, sai outro, sai outro, sai outro, e quem fica por fim tem que pagar a conta porque os outros foram embora. Paga por força das circunstâncias. O Senhor Jesus não pagou a conta por força das circunstâncias. Antes, de maneira voluntária, entregou a própria vida e pagou a conta, derramando o seu sangue na cruz para a remissão de pecados. Por isso, na Santa Ceia, Ele tomou o cálice, disse: isto é o meu sangue derramado para a remissão dos pecados. Conta paga pelo seu próprio sangue, pela própria vida ofertada na cruz por nós. Os judeus, zelosos, escolhiam de maneira criteriosa a quem convidar para uma refeição em casa. Eles não convidavam qualquer um para uma refeição em casa. Será porque eram preconceituosos? Meus irmãos, o princípio era o seguinte: chamar uma pessoa para uma refeição em casa não é só comer. Significa partilhar a vida com essa pessoa. O Senhor Jesus chamou os discípulos para sentar à mesa com Ele. Assim como Jesus nos chamou a sentarmos à mesa com Ele. Porque Jesus se propôs a compartilhar a sua natureza, a compartilhar atributos e a compartilhar bênçãos suas com os seus convidados. Não apenas Ele pagou a dívida, mas Ele propõe nos enriquecer com a sua bondade, com seu amor, com a esperança, com a alegria, com a paz, com coisas tão bonitas existentes nele, mas Ele propõe abrir a sua vida e compartilhar com aqueles que assentam à mesa com Ele.
E é por isso que, em função deste costume dos judeus, que nós observamos o Senhor Jesus sendo algumas vezes criticado por entrar na casa de Mateus, que era um publicano, por participar de um banquete na casa de Simão e ser ungido por uma pecadora. Só que aqueles que criticaram a Jesus não compreendiam que Jesus veio ao mundo exatamente para compartilhar das riquezas que ele possui com pecadores, para que estes pecadores possam experimentar riquezas do céu, que vem de Deus, preciosa comunhão com o Senhor. O salmista afirma no Salmo 23, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Em seguida ele diz, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor Jesus é este bom pastor. Preparou-nos uma mesa diante dos adversários. É uma mesa de celebração da vitória que ele conquistou sobre os adversários. Para que haja despojos, para que haja riquezas, para que haja bênçãos nas nossas vidas. Assentados à mesa, com o Senhor Jesus à cabeceira, jamais esqueçamos que não apenas o Senhor paga a conta nossa, mas o Senhor abre também a sua vida, para que tesouros, verdadeiros tesouros, façam parte da nossa vida. Ele se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Daí, as implicações práticas para a nossa vida. Jesus à cabeceira, pagando a dívida, pagando a conta. Quais as implicações para nós? Não viva se sentindo um coitadinho. Não viva se sentindo pobre. Não viva se alimentando do que o mundo lhe oferece. Viva as riquezas que Deus te dá em oração, na paz de Jesus. Quando Davi exercia o reinado sobre Israel, certo dia ele ficou sabendo que um neto do ex-rei Saul ainda era vivo, Mefibosete, filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul. Saul estava morto. Os filhos de Saul estavam mortos. Mas Mefibosete ainda vivia. Mefibosete possuía uma deficiência física. Ele tinha problemas em ambos os pés. Muita dificuldade para se locomover. E certamente não havia leis que facilitam a locomoção como nós temos hoje. Certamente não havia reserva de vagas em ambiente profissional como temos hoje. Mefibosete enfrentava dificuldades. E o rei Davi mandou chamar Mefibosete. E o rei Davi disse: tudo que era de teu pai, de teu avô, Saul, eu vou restituir, e tudo isso será seu. E disse mais: todos os dias você vai se assentar à minha mesa, e você vai comer pão na minha mesa. Aquele homem que estava esquecido, agora tinha o privilégio de se assentar à mesa do rei, tomar as refeições com o rei. Aquele homem recebeu riquezas e mais riquezas, que eram de Saul, seu avô. E aquele homem
sentiu-se tão enriquecido, tão privilegiado, que ele disse: quem sou eu para receber tanto? Porque o teu servo não passa de um cão morto. Meus queridos, a Bíblia diz que somos mortos em nossos delitos e pecados sem Jesus. Sim, cães mortos. Mas temos a graça de nos assentar com o Rei dos Reis. Jesus é o Rei dos Reis. Mas jamais esqueçamos que quem ocupa a cabeceira da mesa é Jesus. Com gratidão, porque Ele pagou a dívida, colocando a nossa vida para servi-lo, sentindo-nos enriquecidos, andarmos de cabeça erguida, cheios de fé e sabendo que muitas coisas Deus tem para fazer na nossa vida, porque quem está à cabeceira da mesa é o Rei dos Reis, é Jesus. Mas quero considerar em terceiro lugar: reserve a cabeceira da mesa para Jesus, porque Jesus garante um feliz amanhã à sua família. Vamos repetir juntos? Jesus garante um feliz amanhã à sua família. Você preocupa com o amanhã de sua família? Se você não preocupa, eu vou dizer, de duas coisas está acontecendo uma: você é um irresponsável ou você é um santo. Quando as minhas meninas nasceram, bem pequenininhas, eu corri e falei: eu vou fazer uma previdência privada para ajudar lá nos estudos dessas meninas. Comecei a agilizar algo que eu já fazia, que é me preparar para construir a nossa casa. Precisamos, irmãos, do equilíbrio entre a responsabilidade e a ansiedade. A responsabilidade deve nos levar a trabalhar, a cuidar. A ansiedade é quando nós não nos contentamos em só trabalhar. Nós achamos que tudo vai depender de nós e isso começa a nos atormentar, ou então nos leva para caminhos que não são aprovados por Deus. É por isso que o Senhor Jesus nos adverte, dizendo: não andeis ansiosos com coisa alguma. E Ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6, 34. O Senhor Jesus disse, quando estava sentado com seus discípulos à mesa, Ele falou a respeito do futuro destes discípulos, a respeito do futuro da sua família. E nós, como família de Jesus, recebemos nestas palavras de Jesus o consolo a respeito do nosso futuro. Porque, irmãos, por mais precavidos que sejamos, por mais zelosos que sejamos, nós podemos oferecer poucas coisas à nossa família. Os pais querem trazer os filhos sob controle. Eu já disse para os irmãos que até hoje vou atravessar a rua, eu quero segurar nas mãos das meninas. Mas, irmãos, quão fracos nós somos. Podemos oferecer poucas coisas para a nossa família. Ah, meus irmãos, como é bom olhar para o Deus provedor e saber que no Senhor nós podemos pensar em um amanhã diferente e abençoado para as nossas famílias, para a nossa vida, para a família do Senhor Jesus. E assentado com os discípulos, Ele disse o seguinte: digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. O Senhor Jesus mostra aqui que há futuro para nós, e que este futuro é no reino do Pai.
Não é no reino do sofrimento, não é no reino do mal, não é no reino do mundo, é no reino dos céus. O Senhor Jesus não apenas conhece o futuro, Ele não apenas prevê o futuro, mas Ele é Senhor do futuro. Todo o futuro está nas mãos dEle, e é Ele quem nos leva a esse futuro. E é Ele quem faz um futuro abençoado para o seu povo, para a sua família. Ele não diz aqui que talvez estejamos no reino do Pai um dia. Ele olha para os discípulos e diz: nós vamos beber de novo deste cálice no reino de meu Pai. Ah, meus irmãos, a família de Jesus estará toda com Ele no reino do Pai, e lá partilharemos de uma comunhão com caráter eterno, para sempre com o Senhor. Este futuro somente o Senhor Jesus, aquele que está à cabeceira da mesa, pode oferecer. Ninguém mais pode oferecer. O Pai não oferece para o Filho não oferece para o Pai, mas Jesus, que está na cabeceira da mesa, oferece para a sua família. Ah, meus irmãos, que dia maravilhoso e glorioso, junto com o Senhor e para sempre com o Senhor. Quando Jacó estava prestes a morrer, reuniu os seus filhos, profetizou a respeito do futuro dos filhos, abençoou os filhos, mas nessa bênção, Jacó não falou apenas de dias felizes, ele falou também de dias amargos que os seus filhos viveriam. O Senhor Jesus reuniu com a sua família, à cabeceira da mesa. Ele falou de um futuro plenamente feliz, porque um futuro com Ele, porque Ele é maior do que Jacó, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Aquiete o seu coração com referência ao amanhã, confie no Senhor, mas para isto é preciso entender que quem está na cabeceira da mesa é Jesus, é Ele quem dirige a nossa vida, dirige todas as coisas. Entrega, portanto, o teu coração, entrega, portanto, as suas ansiedades, entrega, portanto, a tua vida, e não se embriague com as ilusões deste mundo, sabendo que é aquele que está à cabeceira da mesa que pode te oferecer um futuro feliz. Somente Ele e mais ninguém. Meus queridos, todos nós queremos reconhecimento. Faz bem, não faz? Os superiores lá da Jeane na escola, os pais falam: olha, Jeane nessa escola aqui é uma maravilha, foi um presente de Deus para a escola. O Jacó à frente do coral, os coralistas dizendo: olha, que regente abençoado nós temos aqui. Quem é que não gosta de reconhecimento? A mãe de Tiago e João, então, nem se diz, né? Senhor, coloque um à direita e outro à esquerda do Senhor, lá no teu reino, pedindo pelos filhos. E às vezes, irmãos, nós nos preocupamos muito com a posição que nós vamos ter na vida. Essencial mesmo, irmão, sabe o quê? Essencial é que estejamos à mesa com Jesus. E essencial é que percebamos que Jesus está na cabeceira da mesa. Aí, a nossa compreensão da igreja será outra, porque reunimos para o culto e percebemos que estamos à mesa com Jesus e que Ele está na cabeceira. Os problemas que enfrentamos, os desafios que vivemos se tornam pequenos, porque percebemos que Jesus está presente e estamos à mesa com Ele. O serviço que nós oferecemos, sempre vamos achar que é pouco, porque Jesus está à cabeceira e é para Ele que nós oferecemos o nosso serviço. Somos sempre agradecidos porque Ele pagou a conta, nos enriqueceu,
somos felizes com isso. E caminhamos cheios de confiança, sabendo que haverá um amanhã feliz, porque Jesus está na cabeceira da mesa e Ele nos levará para este amanhã feliz. Ah, queira Deus, irmãos, que assim vivamos todos nós. Portanto, diga nessa noite: eu estou à mesa com Jesus. Diga nesta noite: Jesus está à cabeceira da mesa da minha vida, à cabeceira da mesa da minha família, à cabeceira da mesa da igreja. E eu quero viver assim, percebendo que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor, que Ele dirige todas as coisas, que Ele é o meu Deus, que Ele é o meu Salvador, que Ele é o meu Senhor. Amém.